sou o caminho. A expressão eu sou o caminho revela a divindade de Jesus e sua exclusividade como único acesso a Deus. Quando Jesus diz eu sou o caminho, essa expressão eu sou remete à revelação de Deus a Moisés lá no Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz eu sou, Jesus está revelando ali expressamente a sua divindade, ou seja, que ele é divino, que ele é Deus. E quando ele diz eu sou o caminho, ele está revelando a sua exclusividade como único acesso a Deus, ou seja, somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. Somente através de Cristo. Não existe ninguém mais no céu ou na terra que tenha esse poder, tá? De dar ao homem acesso a Deus. Somente Cristo, somente Jesus tem esse poder. Ele não aponta um caminho, como os outros fizeram, como João Batista fez, como nós que somos a igreja hoje nós fazemos, nós apontamos o caminho. Nós dizemos, esse é o caminho, ande nele, e que é Jesus. Jesus não aponta um caminho, ele declara seu próprio caminho. Nós não somos salvos, melhor dizendo, né? Nós não somos salvos por sistemas religiosos, nem por regras ou por méritos. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Ele é o mediador que nos conduz a Deus. E aí estão inúmeros textos bíblicos que mostram isso. O sacrifício de Jesus abriu uma nova estrada espiritual para os que estavam em trevas. Então nós que estávamos presos em pecado, a situação de todo mundo, Romanos 3:23, nós que estávamos perdidos, agora nós temos um caminho que nos leva a Deus. Jesus abriu essa estrada que nos conduz até Deus. Então agora, em Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus. Agora em Cristo, nós podemos ser amigos de Deus. Agora em Cristo, nós somos filhos de Deus por adoção, mas somos filhos. Agora em Cristo, nós somos salvos, perdoados, santificados, remidos, lavados, libertos, justificados em Cristo Jesus. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós temos paz, alegria. Em Cristo nós temos o controle próprio. Em Cristo nós podemos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o sistema. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós seremos arrebatados e nós estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus, ele é o único caminho. Segundo subponto, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Cristo não apenas fala ou ensina verdades. Ele é a própria verdade. Ele, como verdade, ele é a verdade absoluta. Em um mundo onde se prega e se fala tanto na questão, tudo se fala de relativismo, nesse mundo onde cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua versão, cada um quer controlar uma narrativa diferente, nesse mundo onde tudo é relativo, tudo depende da interpretação da pessoa. Não existe aquela questão absoluta, tudo é relativo, tudo vai depender do ponto de vista em que nós observamos. Jesus, ele se apresenta como uma verdade absoluta, revelada de forma plena em sua encarnação. Então Jesus não é uma verdade relativa, Jesus é a verdade absoluta.
Em um mundo cheio de enganos e relativismos, Jesus se apresenta como a fonte confiável de revelação sobre Deus e sobre a salvação. Nós quisermos conhecer a respeito de Deus, nós quisermos conhecer a respeito da salvação, nós devemos ir a Jesus. Devemos conhecer Jesus. Ele é a verdade. E como verdade, ele desfaz as mentiras e oferece luz redentora. Jesus desfaz as mentiras do mundo, desfaz a mentira dos homens, desfaz a mentira do diabo, das trevas, de Satanás. Ele desfaz todas as mentiras, porque ele é a verdade absoluta. Se nós quisermos conhecer verdadeiramente Deus, o seu reino, a salvação, nós quisermos conhecer a natureza do homem, nós devemos ir a Jesus, porque Jesus é a verdade. Jesus revela a verdade. Jesus quer que nós conheçamos a verdade, porque conhecendo a verdade nós somos libertos. Não é isso que o Senhor Jesus diz? E conhecereis a verdade vos libertará. E aqui nós estamos vendo que a verdade é Jesus. Terceiro e último subponto: eu sou a vida. A vida aqui mencionada vai além da existência física, refere-se à vida eterna e espiritual, mostrando assim que Jesus é fonte. Jesus é a fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da vida espiritual. Essa vida que vence a morte. Essa vida que não se restringe somente a uma existência física. Jesus é a fonte de vida. Se nós quisermos ter vida, nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos ter Jesus. Nós quisermos ter vida, e não uma vida física, uma existência física. Jesus dá vida com abundância. É uma vida eterna, uma vida espiritual, uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida em comunhão com Deus, é uma vida em comunhão com o seu povo. Essa é a vida que Jesus oferece ao mundo e que muitos rejeitam. Jesus é a fonte de vida, vida que vence a morte. Jesus, ele tem vida em si mesmo e Jesus concede vida aos que creem. A situação do homem, segundo nós lemos em Efésios, capítulo 2, não faz a memória agora, capítulo 2 de Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós que estávamos mortos, nós fomos ressuscitados em Cristo. Porque Cristo, ele concede vida. E essa vida eterna, essa vida espiritual, essa vida com abundância para aqueles que creem nele. Então nós que cremos em Cristo, o Senhor, ele nos encheu de vida, porque ele é a fonte da vida. A sua morte e ressurreição garantem vida abundante e eterna a todos os seus seguidores, ou seja, a todos os seus discípulos. Então nós que somos discípulos de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso Senhor garantem a nós vida abundante e eterna. A declaração de Jesus em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma das mais poderosas afirmações do Novo Testamento. Ela nos revela que não há salvação fora de Cristo, pois somente por meio dele podemos ter acesso ao Pai. Ao dizer que é o caminho, Jesus se apresenta como o único meio de reconciliação com Deus. Ao afirmar que é a verdade, ele se coloca como a revelação fiel e completa de quem Deus é. E ao dizer que é a vida, Jesus mostra que somente nele temos vida eterna.